Salve, salve, meus amigos! Começando mais um Gazeta Esportiva, primeira edição. Eu sou Vitor Ferraz, estou com você para a gente falar de futebol. Futebol que hoje tem um day off, diazinho sem Copa América, sem Copa do Mundo Feminina. Vamos falar aqui dos times de São Paulo, vamos abrir algumas polêmicas aqui. Estou com um cara mais polêmico, talvez, dessa bancada do meu lado, Matheus. E aí, Matheus, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem? Eu não sei se eu fico triste ou feliz com essa... Feliz, pô. Mas é sempre um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado do grande Guilherme Serrano. E uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Isso aí, já apresentou o Guilherme Serrano também aqui para falar de vários clubes aí, falar de polêmica. Tudo bem, Guilherme Serrano? Tudo certo, Vitão, Matheus, pessoal ligado. Hoje um dia meio morto, né? Mas temos bastante notícia aí para comentar com vocês hoje. Exatamente. Lembrando a você, então, para você chamar seu amigo aí, você que está acompanhando no Facebook, já curta a nossa página no Facebook, comente aí, mostra que você está aí, que daqui a pouquinho a gente vai ler seu comentário. E a gente quer saber a sua opinião sobre a nossa enquete também. A gente vinha falando de Copa América, hoje a gente vai sair um pouco desse assunto para falar do São Paulo, mas um assunto que não é tão legal para a equipe do São Paulo. A pergunta é a seguinte: qual é a maior decepção entre os reforços contratados pelo São Paulo em 2019? São esses os três caras aí que não vingaram. Convenhamos que nenhum desses vingou. Os três tratados como decepção. Quero saber qual que é a maior delas. Quem que você esperava que fosse muito bem, Guilherme Serrano, e acabou não indo bem? Quem que você acha que ainda pode vingar? Tá no tempo ainda? Dê sua opinião aí. Maior decepção aí entre os três, para mim, é o Hernanes, né? O Hernanes chegou com todo aquele tom até messiânico, né? O Hernanes chegando para salvar, assim como já havia feito em outros momentos da carreira. Mas fato é que até agora não jogou o futebol esperado, muito por conta de lesões também, não conseguiu alcançar o ritmo de jogo esperado. Os outros também considero decepções, né? Mas o Pablo, por conta da lesão, né, que tirou ele aí dos gramados por 3 meses, acabou não podendo mostrar o futebol que se esperava dele. E o Alexandre Pato marcou os golzinhos dele até aqui. O Matheus vai poder falar melhor sobre esse jogador que ele gosta bastante. Acho que vem fazendo o possível? Vem fazendo o possível, também não daria para ele chegar e fazer 10 gols aí em 10 jogos. Acho que vem fazendo o possível, nada muito fora da realidade também. Isso aí, votou num ídolo de São Paulo, hein? Quem gosta do Hernanes vai cair para cima de você. Mas eu concordo, acredito que o Hernanes está devendo muito ainda do São Paulo, chegou com o status de Salvador, já foi Salvador em outras temporadas, mas nessa ainda não vingou. Matheus, agora eu quero saber a sua opinião e o porquê. Bom, antes de tudo, vamos lá, algumas pontuações. Vamos lá. Primeiro, acho que o Pato tá devendo, mas temos que ponderar que o Pato chegou no time de São Paulo completamente desajustado, perdido, em meio a lesões, no pior momento do time na temporada, talvez, com exceção daquele período da derrota para o Talheres, eliminação na Libertadores, depois São Paulo se reergueu e depois teve uma queda de novo. Então o Pato chegou nesse período, acho que tem feito seus golzinhos, acho que apesar de não ter ainda vingado da forma como todo mundo esperava, é o que está se salvando, podemos dizer assim. Acho que Pablo e Hernanes são decepções na mesma proporção. O Hernanes porque se esperava muito dele, claro, a expectativa era muito grande pelo que ele fez em 2017, pelo que ele fez na primeira passagem dele pelo São Paulo, mas tem também o ponto de que o Hernanes não jogava há algum tempo, então era natural que ele demorasse para entrar em forma, não tanto tempo quanto ele demorou, também por conta das lesões aí que interromperam a sua sequência. Então acho que é uma grande decepção, e o Pablo na mesma proporção pelo que foi gasto. Isso é o maior investimento do São Paulo na temporada. O Pablo, um dos maiores da história do clube, um jogador que mesmo antes de se lesionar não estava fazendo tantos gols quanto se esperava dele. No São Paulo, repito, mesmo caso semelhante ao do Pato, no São Paulo perdido em campo sob o comando do Jardine, o São Paulo que não tinha assim, era um catado dentro de campo. Então ele sofria bastante também, depois teve a lesão e não jogou mais, então acredito que seja assim, Hernanes e Pablo, decepções do mesmo tamanho. Exatamente, lembrando que o Pablo veio do Campeonato Brasileiro, veio de um time que talvez seja mais difícil de jogar. O Hernanes veio de uma outra liga, ficou um tempo fora. Acho que entre os dois aí, acho que dá para pesar ainda mais pro Pablo nessa sua comparação aí, por conta dele, ele já está acostumado ao futebol brasileiro, já ter jogado, enfim, chegou muito mal no São Paulo e continuou mal
Enfim, esses os votos dos dois. O Gui foi de Hernanes e o Matheus aí fez a comparação entre Pablo e Pato. Os dois aí também não vingando com a camisa do São Paulo. A gente quer saber sua opinião também. Você pode votar aí no Facebook, com certeza você já deu sua opinião, mas continua votando aí, passa para um amigo seu que é São Paulino, dá uma cutucada nele, fala para ele vir aqui assistir, para ver aí qual dos três que é a maior decepção do São Paulo nesta temporada. Para a gente continuar no assunto, quero saber qual dos três, Matheus, tem chance de vingar mais rápido. Quem você acha que é um caso perdido até? Não, acho que não tem caso perdido, assim. Acho que o mais difícil é o Hernanes, por conta da idade, por conta da questão física, por ser um jogador que não estava num ritmo tão intenso há algum tempo jogando na China. O Pablo tá voltando de uma lesão, voltou a treinar com o grupo integralmente, inclusive ontem. Então, assim, acho que com o passar do tempo, o São Paulo se ajustar é um cara que vai fazer a função dele. Acho que o Pablo até é o que vai mais rápido se encaixar no São Paulo. O Pato, assim, tem tudo para se encaixar, porque é um jogador que não vinha de lesão, já estava no ritmo. Agora, a questão é que com o Pablo ele deve jogar numa outra função, que ele vai ter que se adaptar, vai ter que se acostumar. Então, envolve toda essa questão. Acho que, assim, o Hernanes vai ser o mais difícil e o Pablo o mais fácil disparado. Isso aí, então. Lembrando que o São Paulo gastou 76 milhões em reforços nessa temporada. Você quer dar uma pontuação ou você segue a linha do Não, do sigo a linha do Matheus. Acho que os três ainda, dá pra vingar os três, Porque né? o Pablo voltando vai ser o titular, né? Ele vai chegar para ocupar aquela vaga ali. Acho que pode até facilitar pro Pato, que não gosta de jogar muito nessa função de 9, joga ali mais de segundo atacante. Acho que os três ainda têm chance, mas como o Matheus falou, o Hernanes vai ser o mais difícil. Isso aí. Lembrando que o próprio Pablo retornou aí aos treinamentos com o grupo, ficou muito tempo fora. Tendência é que ele fique à disposição para o jogo contra o Palmeiras, aí um jogo muito importante. E um gol nesse jogo, o pessoal já vai levantar muito a moral do Pablo. Então, é um jogo bom que ele pode fazer, que já pode mudar todo esse projeto aí que a gente vem falando, toda essa projeção que a gente acabou de dar aqui para vocês. Bom, para a gente terminar o São Paulo, liberado, o Nenê segue trabalhando no CT da Barra Funda. O Nenê vai ficar até o fim do Campeonato Brasileiro, hein? Tô vendo que vai ficar até o fim o Nenê. Aí com alguns lampejos aparecendo, mas vai ser reserva com certeza desse time do São Paulo. Mas deve ficar, teve várias oportunidades de sair, muita gente falando em Fortaleza, muita gente falando no Rogério Ceni, queria ele, vários outros clubes também, o próprio Vasco da Gama, se eu não me engano. A questão do Nenê é a questão financeira, né? Ele recebe um alto salário no São Paulo, e não altíssimo, abre mão, né? Altíssimo para os outros padrões, assim, dos outros clubes que não são os principais do país, que querem o Nenê. Fortaleza não vai brigar por título, Goiás, que já foi também se mostrou interessado, não vai brigar por título. O próprio Fluminense. Vasco, muito menos. Então, assim, são times que não dá pra ter uma realidade financeira do Nenê no elenco, que acaba pesando bastante. Mas, assim, ao que parece estar fora dos planos do Cuca, pelo menos inicialmente. E vai ficar lá treinando separado, provavelmente não vai ser nem relacionado para as partidas, é o que espera. Dinheiro. E recebendo salário, claro. Exatamente. Mas aí a culpa, sinceramente, não é nem tanto do Nenê, e sim da diretoria do São Paulo, né? Mais uma entre tantas que a diretoria não soube lidar com o problema. Já desde o ano passado, não negociou o Nenê na virada do ano, depois de ter tido problemas com a Gui, a questão do biquinho. Exato. E uma segunda metade de temporada que ele não foi bem. Manteve ele no elenco, o Jardine tentou ali fazer o possível, o Mancini pouco aproveitou, o Cuca tá fora dos planos e aí vai ficar lá até o final do ano. Isso aí, então, situação difícil do Nenê que pesa até pro bolso do São Paulo. A gente falando de vários outros times aí, mas pesa pro São Paulo também, mesmo com o São Paulo tendo aí talvez uma folha salarial maior do que os interessados no Nenê. Bom, pra gente terminar, o Tietê se encantou com a estrutura de Cotia. Olha só, Guilherme Serrano. Você foi lá receber o busão do São Paulo? Estive lá, recebi os jogadores, apresentei ali os melhores lugares de Cotia a todos. São Paulo que vai ficar fazendo essa preparação lá no CT da base. E o Tietê falou que lá não falta nada, se encantou, se impressionou com a estrutura do clube. Talvez a única coisa boa do São Paulo nos últimos anos seja Cotia. E não é a única coisa boa de Cotia também. Não, tá. sim, é isso aí já é um ponto para... Não, claro. Eu tô falando que a única coisa boa do São Paulo. Com Cotia certeza. deve ter ótimos lugares para se frequentar. Qualquer dia, qualquer sexta-feira me liga que... Olha só. À noite, por exemplo, Com talvez certeza. seja... ótimo. Só se for à Pode noite. deixar. Isso aí, então.
Bom, você pode continuar votando aí qual é a maior decepção entre os reforços do São Paulo. Continua votando aí, torcedor são paulino, continua dando seus argumentos aí. Você pode falar outro nome também que a gente tenha esquecido aqui, que você acha que está muito ruim no São Paulo. Quem você acha que está bem também, fique à vontade aí para comentar. Porque agora eu quero falar do Palmeiras. Vamos mudar totalmente o cenário, mudar totalmente a moral também nesse campeonato brasileiro, né? Completa 100% de mudança. 100% de mudança aqui aos 36 anos e com contrato até 2021. Felipe Melo disse que quer encerrar a carreira no Palmeiras. Ele que foi especulado no Flamengo no finzinho do ano passado, né? Pedido do Abel. No Rio de Janeiro, ele falou, tô curtindo a praia só. Exato. Só tô aqui para curtir a praia. Continua no Palmeiras e tá jogando uma bola fina. Tá jogando redondo. Jogando redondo, Felipe Melo. Muita gente falando até de seleção brasileira. Quem sabe aí pro Felipe Melo no futuro. Eu acho dificílimo. Principalmente depois das declarações recentes dele, eu acho que assim, as chances são mínimas. Mas o que é certo é que ele vai continuar no Palmeiras. Acho que é uma boa ele terminar lá no Palmeiras, né? Uma ótima. O Felipe Melo tá jogando muito bem, um dos principais jogadores do Brasil nesse ano. Acho que a seleção brasileira já passou tanto pela idade e essa questão assim, dele ter poupado palavras, podemos dizer assim, ao trabalho do Tite. Então acho que bem difícil um retorno dele. Mas é um grande jogador, assim, um cara que com a cabeça no lugar, um dos melhores do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Isso aí, olha, outro jogador que foi criticado e agora vai precisar de um período de readaptação, quem sabe, é uma incógnita para mim, o Ramírez, que está voltando aí ao futebol brasileiro depois de um bom tempo. Guilherme Serrano, você acha que ele já vai chegar jogando bem? Você acha que ele vai precisar de um período de adaptação? Como o Hernanes vem passando por um período bem longo. Tudo bem que o Palmeiras não tem tanta necessidade do Ramírez como o São Paulo tem necessidade do Hernanes. Totalmente. Mas é um jogador de peso. E se jogar o que joga, vai ser titular. Sim, mas a torcida palmeirense acho que vai ter que ter um pouquinho de paciência aí com o Ramírez. Nas redes sociais, alguns torcedores já criticando. Mas fato é que o Ramírez vai demorar para entrar na forma necessária, né? Um caso um pouquinho parecido com o do próprio Ricardo Goulart, né? Que foi pro Palmeiras, demorou para começar a jogar. É porque vem de um outro mercado, vem lá da China, vem de completamente diferente o estilo de jogo. Então vai ficar treinando aí na academia de futebol. Tem a imagem dele aí, ó, reforçando o físico. Mas com certeza quando ele estiver em forma, eu quero ver esse meio campo do Palmeiras com... Ficar enjoado, né? Tá maluco. Ramírez, Felipe Melo, Bruno Henrique, é muita peça aí pro Felipão brincar aí de Master Liga nesse time. Exatamente. Lembrando que o Palmeiras fica concentrado na academia de futebol até sábado, quando realiza jogo-treino contra o Oeste. As baixas serão Gustavo Gomes, que está na Copa América, pode dar tchau para a Copa América amanhã. Exato. A gente torce para que dê, né? Porque vai jogar contra a seleção brasileira. E o Ramírez, que está ainda em um período de adaptação, está treinando, está perdendo uns quilinhos aí, está dando aquela enxugada o Ramírez para ver se volta com tudo ao Palmeiras. A última informação do Palmeiras, Matheus, você quer passar aí? Podemos, vamos lá para não ficar perdidos. O jovem Angulo, que fez um ótimo Mundial Sub-17, comemorou aí, né, que ele foi, enfim, anunciado pelo Palmeiras, comprado, adquirido seus direitos, está treinando até com a equipe profissional. É mais uma peça aí, né, para o Palmeiras. O Serrano falou da Master Liga do Felipão. É mais uma, né, porque, assim, é um jogador que se destacou na competição de seleções. É um cara extremamente habilidoso, joga pelo lado, joga pelo centro, em alguns momentos alternou posicionamento na sua seleção. E é um cara que chega assim, inicialmente, claro, como uma opção, sequer assim, uma primeira ou segunda opção de banco. Mas aos poucos, talvez, ganhando a confiança do Felipão, pode acrescentar. Só um outro ponto que eu queria colocar do Ramírez, que além de tudo que o Serrano falou, né, da questão da China, tudo, é um cara que além de estar na China, é um cara que não jogava. Então ele estava praticamente um ano parado, né, por conta de problemas lá de... Ele estava com problemas, questão salarial, contratual lá, o time não queria utilizá-lo e ele também não queria se desfazer do contrato. Então é um jogador que está há muito tempo sem treinar, até pior do que o Ricardo Goulart, né, que pelo menos estava em ritmo, estava lesionado, chegou ao Palmeiras com um problema, mas estava em ritmo. O Ramírez não joga há muito tempo, né, então assim, deve, como o Serrano disse, demorar bastante aí para entrar entre os relacionáveis do Felipão. Isso aí, falamos de São Paulo, falamos de Palmeiras, agora eu quero ir para o Facebook, Guilherme Serrano, temos tem gente participando já, aí, hein? Vamos lá. Aparecido Leme de Lins, São Paulo, tá aqui com a gente, assim como o Gabriel Gregory Benzi. Mais conhecido como? Como Homem-Aranha. Se não souber, pergunta lá pro pessoal de Americana, São Paulo.
O Alexandre Teles Duarte tá aqui com a gente, ó. Uns em final de carreira, mas ainda querendo jogar. Outros jovens ainda terão tempo para boas temporadas, mas todos sem clube a partir de julho. Aren Robben, Frank Ribéry, Sturridge, Juan Fran, Rabiot, Buffon e Mário Balotelli. Alguns nomes para o São Paulo Futebol Clube. Olha só. Esse Talvez veio o que o bem. São Paulo menos Caramba. precisa nesse momento seja o Buffon, goleiro. Que o Volpe Olha tá só. muito bem. Tem vários Mas caras de aí. resto, assim, acho que... E um a Balotelli maioria pra dar de- uma movimentada no vestiário Nossa, São Paulino ali, hein? Imagina. Minha mãe do céu, um Balotelli no vestiário é sempre uma questão a ser Ele tem analisada o com Nenê ali. cautela, né? Balotelli e Nenê, já pensou essa O dupla? Ribéry não seria tanto um acréscimo estético, talvez, pro time, mas tecnicamente é um bom jogador. E o Alexandre tá falando que é de Guarulhos, São Paulo também, na Abraço área pra aqui. Guarulhos. O Rosélio Silva Torres tá falando que o Pablo é a maior decepção. O André Ferreira da Silva de Itaquera tá dando um alô aqui também. A Neuza Cabreira também tá por aqui. O Rosélio tá falando, o Pato pode vingar ainda, tem futebol, joga bem, agora sozinho não tem como. É o que a gente falou é o que aqui. a gente vinha falando. O Rosélio também já tá dando seu palpite sobre o jogo do Brasil. Brasil 2-0 no Paraguai. E o Alexandre falando que entre os 3 nomes, Hernanes vem com mais decepção, mas também teve seus problemas e alguns problemas pessoais que interferiram também. Enquanto o Pablo, que se conseguiu fazer o que fez no Atlético Paranaense, tem boas chances de vingar. Não, se ele fizer o que ele fez no Atlético, ele já vingou. Exatamente. Só ele fazer o que ele fez, que com certeza já vai ter vingado. Continue participando, continue votando. No fim do programa a gente mostra o resultado dessa enquete, que sinceramente eu não sei o resultado, hein? Não sei qual que vai ser o resultado. Essa não vai mas ser disputa massacre, muito parelha aí, acredito que não será um grande massacre. Agora, vamos falar do Santos, porque o Santos perdeu um jogador aí, perdeu o Jean Lucas, foi pro Lyon. É um jogador que chegou ali para tomar conta do meio-campo do Santos e não conseguiu. Eu lembro de um jogo que eu assisti, o Jean Lucas muito carente em vários aspectos, errando muitos passes. É um jogador que parece ser um pouco nervoso ainda pela idade. Foi pro Lyon, pro Santos é uma boa, talvez perder esse jogador para buscar algum outro que possa suprir essa necessidade que o Santos precisa ali no meio. O que você acha, Matheus? Vai fazer falta? Vai, acho que vai fazer muita falta. Assim, discordando um pouco de você, acho que ele, assim, claro, acho que ele oscilou muito. Acho que essa foi uma questão, assim, que acho que até vale ressaltar, como você disse. Mas é um cara, assim, que teve jogos ótimos, jogos bem ruins, como você falou, mas teve jogos muito bons, assim. É um cara extremamente técnico, um volante. Volante não, né? Um meio-campista, como agora chamam, que não tem mais volante. Então tem meio-campista, assim, um cara que. De características do futebol europeu, um cara que pensa muito bem o jogo, um cara intenso, um cara que trabalha muito bem a bola no setor de meio campo. Acho que é uma grande perda. A própria insatisfação do Sampaoli em perdê-lo, acho que diz um pouco sobre a capacidade, sobre a qualidade que ele tinha. Era um cara que em alguns momentos colocava jogadores mais tarimbados no banco. Tive, por exemplo, um Sanches em alguns momentos sendo deslocado para o Jean Lucas entrar no time. Então acho que é uma grande perda para o Santos. É um jogador que tinha os seus direitos, vale a gente relembrar, junto ao Flamengo. Acabou sendo negociado pelo Rubro Negro e agora o Santos tem que buscar alternativas, né? Tem alguns São nomes. vários nomes. né? Então, tem alguns nomes aí, você vai ler pra gente. E assim, acho que desses, sinceramente, só um aí, já vou falar qual, acho que serviria. Assim, substituiria com qualidade, mas o Santos já praticamente descartou por conta do alto salário. Eu vou falar os nomes aqui e você bate na mesa. Tá bom, vamos lá. Também, hein? Vamos lá, Lucas Silva do Cruzeiro foi descartado pelo alto salário. Acabou. Esse é o único que, assim, substituiria em nível. Com certeza, mas... Aí tem mais, ó, Ronaldo agrada, mas o Flamengo não libera. Lucas Romero do Cruzeiro e Lindoso do Internacional tem limite de 6 jogos como empecilho. O que são esses limites? Então, é o Campeonato Brasileiro, né? Jogadores com mais 7 jogos por um mesmo clube não podem ser na verdade, podem ser negociados, mas não podem atuar por outra equipe no Campeonato Brasileiro. Então resta aí um único jogo e se atuarem já inviabiliza a contratação, né? Léo Senna do Goiás, Hernani do Zenit da Rússia e Guilherme do Olympiacos da Grécia são analisados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes. 7 Eu não nomes. errei as contas aqui. 7 É. nomes analisados, um agrada aqui os nossos queridos comentaristas. Não, acho que assim, tem alguns bons nomes aí, Mas mas esse não seria para o ideal, substituir né? o nível do Jean Lucas. Acho que desses 7, 6 aí seriam talvez do mesmo nível, um pouco pior.
O único Lucas Silva acho que acrescentaria ao elenco. Mas mais uma vez aí vai ficar a questão financeira como empecilho para o Santos. Não é à toa que deve optar por uns jogadores aí um pouco menos renomados, digamos assim, em caso do Léo Senna, do Hernanes e do Guilherme, né? Exato. Que não devem receber um salário tão alto quanto o do Lucas Silva. O Lucas Silva, que eu também não entendi muito porque saiu do Cruzeiro, né? Exato. Voltou, né? jogador- De empréstimo, porque ele é do Real Madrid, né? Exato. Aí voltou de empréstimo. Será que fica no Brasil? Agora, acho. Assim, ele tem pouco mercado na Europa também, né? Por isso até que Pouquíssimo, voltou pro sim. Cruzeiro. Não sei. Tem que ver também a divisão de salários entre o Real Madrid e o time que quiser contratá-lo. bobear, Uma o questão Não Palmeiras sempre abre no difícil. Real Madrid Se também. bobear, o Palmeiras pega. Se bobear, Só mais um pro meio ou o de Flamengo, né? É, Um dos também. dois aí com certeza já tá de olho no Lucas Silva, que é um bom jogador do Cruzeiro. Não é bom a nível de estar no Real Madrid, mas é um jogador bom. Vamos ver se o Real Madrid vai emprestar mais uma vez aqui para algum clube do Brasil. Bom, com o gramado do CT em reforma, a time intercala treinos na Vila Belmiro. O Santos tem jogo-treino também esse fim de semana contra o São Bento no domingo. O Sampaoli vem testando a equipe sem Pituca, o jogador com mais partidas de 2019. Ouso a dizer que o top 3 ali do Santos, hein? De melhores jogadores dessa sim. temporada. Acho Top que sim, 5. creio que Cinco, sim. cinco com certeza. Top 5. Talvez um dos melhores jogadores. Vem testando sem ele uma possível formação do Santos. Gui, você quer passar para nós? Temos lá o que foi observado nos treinamentos dessa Por semana. sinal, só um comentário rápido, não entendi porque tirar o Pituca, né? Sinceramente, sim. Exato. Vanderlei perdendo espaço. Exatamente. Temos o Everson no gol, mais uma vez. Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Felipe Jonathan. Alisson, Carlos Sanches e Jean Mota. Marinho, Caio Jorge e Eduardo Sacha. Esse é o time do Santos com alguns desfalques aí, Copa América, Soteldo, Delis Gonzalez, perdendo aí alguns jogadores, mas para um jogo Próprio treino é Cueva. ótimo que Cueva. estejam aí os jogadores da base, quem sabe os jogadores que também não foram muito utilizados em 2019, mas quando voltar ao Campeonato Brasileiro, se o Sampaoli testar a equipe sem o Pituca, eu vou questionar aqui, não só eu, nós três aqui vamos questionar o Sampaoli, porque não dá, sem o Pituca, o Santos tem uma carência aí no meio campo, e também o Pituca joga de lateral, onde colocar o Pituca joga, então é um grandíssimo jogador do Santos, top 5 dessa temporada de 2019. Bom, acho que a gente pode passar a régua no Santos para falar do Corinthians agora, porque Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro... Atlético Mineiro e Cruzeiro. Briga lá em Minas Gerais pelo Romero. Os altos valores travam a negociação. Travou a negociação com o Corinthians também, os altos valores Exato. do Romero. Quanto será que o Romero Ele que pede recebe em dólar. de salário Então, essa é a pro clube principal não questão, pagar? né? Eu não entendo. Porque eu não receber em consigo dólar. entender como ninguém consegue pagar o salário do Romero em Parece dólar. que é o Cristiano Ronaldo, né? Exato. É um jogador que... E é difícil o Corinthians abrir mão de um jogador que é ídolo, assim. Tudo bem que o presidente atual do Corinthians é característico por conta disso. Mas mais de 6 meses de negociação, E não outra, tá conseguiu lá entrar em um encostado acordo. no Tá... Corinthians. Exato. Ontem publicou uma foto um pouco, né, esquisita, assim, do lado do Carille, né? É que verdade. traz meio, assim, algo que nem Será no que está próprio arrependido? Corinthians o pessoal entendeu muito bem, assim, o que quis dizer. Jogador meio aéreo, assim, né? Meio, sei lá, né? Parece uma acho hora que ele essa tá cavando a renovação, aí ele pede lá em cima, aí não paga, aí ele fala, não, beleza, então vou treinar aqui, vou embora. Só que aí ele acredito que ele tenha pensado que teria muito mais propostas do que realmente apareceram, e aí ele tá tentando meio que organizar um meio campo ali pra também não sair por baixo nessa. Exato. Acho que o que o Romero pensa é exatamente o que está escrito ali na nossa legenda. Acho que ele pensa que ele é um jogador da Europa. Exato. Claro, não tô falando que ele não... Talvez possa vingar na Europa. De mercados alternativos, Mas vamos lá, talvez. né? Vamos lá, Ele que quer ir aqui pra no Europa, Brasil- mas acho que ele tá mais pra algum outro destino aí turístico bem interessante. Acho que ele tá na Disney, né? É verdade. É de brincadeira. Exatamente, porque não tem como ele Pô, pensar tanto assim, Vai pro pedir Cruzeiro, tanto assim. vai pro Atlético Mineiro ali, brigar por título. E ousa que já dizer que tá chega como ótimo. titular, hein? Com essa Já, marrinha com que ele tem, certeza. chega como titular no Atlético Mineiro. Principalmente, ele já era para ser do Atlético Mineiro desde o começo do ano, numa troca aí com o Luan. Não exato. foi o que aconteceu, agora pode ir pro Atlético, o Atlético comprar o queridíssimo Romero da torcida corintiana, que tá ficando esquecido. Quando esquece, ele volta. Ele é malandro, né? Ele Ah, sabe. o cara, Ele sabe jogador é cutucar. malaco, né? Mas é isso aí. Bom, outra novidade e outro mistério que o Corinthians colocou, um mistério não tão misterioso, digamos assim. Na manhã de hoje o Corinthians publicou uma foto, ó, Isso.
colocou: alô, Fiel, quem são os jogadores que aparecem na foto? Eu, pra ser sincero, não sei. Tô brincando. Mas quem que é esse jogador, Matheus? Bom, é o Ralf. Ali, ó, o Ralf. É o Do Ralf. lado E o do esquerdo, lado o aí, Ralf você sabe quem aparecendo é? ali. E do lado direito, né, obviamente é o Gil, que, assim, talvez seja um indício aí de que algo que a gente já tá falando aqui há algum tempo, Sim, né, do sim. iminente retorno do Gil. Uhum. Ele que vem jogando muito bem, até participou de um dos gols do time dele, do Guangzhou Evergrande lá na China ontem, se eu não me engano, foi o jogo, pela Champions League da Ásia. Então, assim, é um jogador que, diferente de outros que a gente disse aqui, Ramires, Hernanes, é um cara que vem jogando constantemente lá na China e deve ser anunciado em breve aí pelo Corinthians, na minha opinião, um baita de um reforço. Gigantesco. Gigante. Reforço gigante. Ele que tá na frente de outros brasileiros lá no Shandong Luneng. Roger Guedes é um exemplo. Podem atuar 3 estrangeiros. É o Gil, o Fellaini e o Pelé, se eu não me engano, que era do Milan. Roger Guedes fica fora dessa lista. O Gil é indispensável em qualquer time que atua. Voltando pro Corinthians, com certeza vai formar uma dupla de zaga aí, não sei com quem. Gil e Manuel, Gil e Henrique. Acho que vai de Gil e Henrique, o Fábio Carille. Apesar, eu iria de Gil e Manuel, mas Gil eu e acho que o Manuel, Carille, defesa assim como a gente disse ontem do caso, talvez Fernandinho e Alan, que o Tite deve fazer uma coisa, mas a gente faria outra. Exatamente. Eu acho que a gente pensa numa coisa, mas o Carille deve fazer outra. Exatamente. Então o Gil pertinho do Corinthians aí, perto Ao de que fechar tudo com o indica. Corinthians, ao que tudo indica, e também esse mistério aí que o Corinthians jogou pro torcedor ficar cada vez mais se coçando. O torcedor do Corinthians dá o aval aí, né? Comenta aí, Pô, torcedor com do corintiano, se você dá o aval nessa contratação do Gil e com quem que ele deve fazer a dupla de zaga, votando aí, lendo também a matéria lá no gazetesportiva.com. Além dos amistosos contra o Botafogo de São Paulo e o Botafogo de Ribeirão Preto, perdão, e o Vila Nova, o Corinthians vai enfrentar o Londrina em Maringá às 11 horas da manhã no dia 7 de julho, no estádio regional Willie Davids. Júnior Urso tem meta de marcar 1 gol a cada 3 jogos. Até aqui tem 4 tentos em 23 partidas. Tem um errinho aqui, mas o Júnior Urso que deu uma entrevista aí nos últimos dias falando que vai ficar no Corinthians até aturarem ele. Enquanto aturarem ele, ele permanece no Corinthians. Então é uma boa, né? Queria eu aturar o Júnior Urso por muito tempo. Queria ele no meu time, pô. Não precisa nem Que aturar. isso? Vou aturar ele pra sempre, tá? de Espero que ele brincadeira. me ature, fala aí. Nossa, baita jogador, baita jogador. É um o baita Júnior jogador, então o Corinthians se movimentando aí, vários jogos treinos durante essa parada aí. Fábio Carille, pelo menos nos jogos treinando, tá. Vamos ver como que vai Vamos ver o voltar. resultado. Ele que foi o que mais falou. que depois dessa estamos Copa esperando América, o Manchester eu acho que eles iam City Exato. do Parque São Jorge, hein? Exatamente. Estamos esperando. Mas vamos ver aí como que vai ser essa postura do Corinthians pós-Copa O América. grande Felipe Leite passando aí atrás correndo, que beleza. Isso aí, então. Bom, acho que a gente pode dar mais uma passada no Facebook, Temos porque aqui depois a os gente já fala de comentários. seleção e Isso. engata o finalzinho do programa. O Alexandro tá falando que tem umas estrelinhas que podem vazar do São Paulo. O São Paulo quer que vaze também. E o Vitor de Oliveira tá falando que o Cuca é fraco pro tamanho do São Paulo. O que vocês acham? Acho que o trabalho dele é fraco? péssimo até agora, mas acho ele um bom treinador. O Éder Chaves também tá concordando, tá falando que o São Paulo tá jogando melhor com o Wagner Mancini. Fabrício Rafa é palmeirense, tá falando que o Angulo vai arrebentar, o moleque Angulo vai arrebentar, que o Menino. Palmeiras vai ser campeão Menino Ney? Menino Angulo. e que o Paraguai vai ganhar, como ele já havia dito anteriormente. O Rogério Agora vai ganhar o quê? Forte, A Copa América? a Copa América. Tá. Ou pelo menos Ô, ganhar louco. do Brasil amanhã, é o que ele tá acreditando Fabrício aqui. Rafa. Acho bem Vamos. difícil as duas possibilidades. Ó o Rogério Forte, eu gosto dessas alfinetadas. Vamos lá. Palhaçada esses técnicos e jogadores reclamando de excesso de jogos. Eu trabalho 12 horas por dia de segunda a sábado e ganho nem 3 jogos por cento desses jogadores. Joga mais, reclama menos. Abraço, galera da Gazeta. Vocês são 10. Chico Lang, mito. Estou Um com você. grande abraço. Estou com você, Rogério. E a Rosemary da Silva tá falando que a dupla vai ser Gil e Bruno Mendes. Ó, uma boa também, hein? Mas acho que o lembrado, Carille não cara. vai colocar. Bem Então, é lembrado. mais uma que poderia ser, mas acho que Caraca, eu gostei pro padrão dessa dupla, hein? Carille. Boa, essa é boa. Eu gosto de uma dupla de zagueiros, um experiente e um mais novo. Exato. Acho que vinha muito. eu gosto de um mais rápido e outro mais Também se encaixa nesse padrão. pesado, assim. Por isso, Bruno Mendes e por isso Gil. que eu acho uma boa dupla de zaga, por exemplo, Arboleda e Bruno Alves no São Paulo. Acho uma boa dupla de zaga. Felipe Aguilar com qualquer zagueiro do Santos também acho uma boa dupla de zaga. Acho que No Bruno Mendes Corinthians, no no Corinthians Corinthians é os dois questão são de bem tempo. pesados. Acho que é questão de tempo. Ele que atuou bem na lateral já. O Fábio Carille disse que não esperava um gostaria de futebol ver, tão grande realmente. assim. Acho uma boa, gostei. Quem que falou? Rosemary da Silva. Rosemary. Muito obrigado aí pela sua participação e pelo seu comentário.
Bom, vamos falar de seleção brasileira. Amanhã, claro, a gente vai falar muito mais desse jogo, mas o Brasil joga contra o Paraguai às 21 horas e 30 minutos de quinta-feira na Arena do Grêmio. O Brasil caiu para o Paraguai nas quartas de 2011 e 2015, então aí anos consecutivos, Copa América aí passando e o Brasil perdendo para o Paraguai. O Thiago Silva esteve presente nas duas partidas. Thiago Silva que é muito bom, mas também está sempre lá, né? Exatamente. No fracasso está sempre lá, então é bom a gente lembrar aí que... Nossa senhora. Não, eu lembro muito bem Olha o dele, mas no Ferrari. fracasso ele tá lá sempre Não, também. seria obrigado a concordar. Torço pra Quem que não está nos recentes fracassos da seleção é Casemiro, sempre. Exato. Esse é o que se salva. esse foge bem, né? Olha, Assim como o Neymar, né? Foge Ah. bem. Assim como o Neymar. Mas o Ai, Casemiro menino que vai Ney. dar lugar ao Fernandinho, né? Assim como na Copa, quartas de final, não tô querendo dizer nada. Mas há algumas semelhanças aí, né? eu falei seleção brasileira, onde vocês viram que o menino Ney foi na festa junina da Anitta e depois no aniversário do Vinícius Júnior. Júnior. Os dois com a mesma roupa ele foi. Não O mudou de Neymar roupa? poderia ter trocado tá pelo de menos a sacanagem. vestimenta, né? Tá de sacanagem. Não, e um ele tava com Tá a de camisa sacanagem. xadrez fechada, no outro ele abriu a camisa xadrez, que tava com a camiseta por Você baixo não pra dar engana uma não, enganada. você não Liga lá engana na não. Supreme que os caras estão entregando os kits atrasados. Isso aí, Matheus, você quer passar o provável Brasil pro jogo de amanhã? Vamos lá, o provável Brasil que deve ter Alisson no gol, Sem Daniel olhar. Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, com a dupla de meio campo formada por Fernandinho, que a gente falou aqui muito ontem do Alan, mas que deve ter o Fernandinho, com Arthur, e aí Felipe Coutinho, o David Neres não deve jogar, Richarlison não deve jogar, deve voltar o Everton aberto, Roberto Firmino no comando de ataque. Esqueci alguém? Acho que eu não Gabriel esqueci. Jesus. Gabriel Jesus. Esqueci o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, nosso grande jogador, que segundo o Tite fez uma ótima partida contra o Peru. Isso aí, ó, pelo menos o ataque tá diferente. Exato. A torcida gosta de diferenças aí, pelo menos o ataque tá um pouquinho diferente com Cebolinha, Jesus e Firmino. Vamos ver se vai vingar esse ataque aí da seleção brasileira. Gabriel Jesus em uma boa fase, muita gente falando que não, o Tite gostando muito do futebol do Gabriel Jesus. Vamos ver como que vai Só precisa acontecer. marcar gol, né? Exato, só precisa fazer gols, de resto tá tudo certo. Bom, acho que é isso, né? A gente volta amanhã para falar desse jogo do Brasil, Matheus. Quero agradecer a sua participação aqui, sempre muito boa, sempre colocações maravilhosas. Sempre um Muito prazer. Amanhã estarei de volta aqui para Está falarmos de volta? bastante do jogo do Brasil. Estarei de volta amanhã. Sempre um prazer estar ao seu lado, Vitor Ferraz, ao lado de Guilherme Serrano e ao lado desse pessoal aí que sempre assiste a gente. Com um abraço a todos. Isso aí, Guilherme Serrano, brigadão aí pela sua participação. Alguma pontuação final? Valeu, amanhã tô aqui de novo também. Ó, Agradecer o pessoal que hoje comentou bastante. Isso aí, amanhã estamos de volta. isso aí, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você para acessar aí o gazetesportiva.com. Mas antes de ir embora, a gente tem um resultado da nossa enquete. A gente Exatamente. perguntou qual é a maior decepção entre os reforços contratados pelo São Paulo em 2019. O Pato, o Hernanes ou o Pablo? Aí, ó. Deu a lógica. Deu a lógica? Hernanes, 48%. Pablo, 36% e o Pato com 16%. O pessoal ainda... Para a alegria de Acreditando. Guilherme Serrano, né? Para a alegria Pato de com Guilherme apenas Serrano. 16%. Isso mesmo. Exatamente. Bom, você entrou lá e votou, você pode entrar lá e continuar votando. Acesse o gazetesportiva.com para saber tudo que você precisa do futebol nacional. A gente volta amanhã então com o Gazeta Esportiva. Muito obrigado pela sua participação, pela sua opinião, pelo seu auxílio aqui, falando de jogadores que faltam. Enfim, é muito, muito boa você participar aqui com a gente. Lembrando a você para se inscrever no canal do YouTube, curtir nossa página no Facebook, seguir a gente no Twitter. Enfim, estamos nas redes sociais para você participar aí sempre. Muito obrigado e até amanhã.